Começando aqui mais um Sindicast. Boa tarde a todos. Silvio, boa tarde, tudo bem? Ótima tarde, é uma honra hoje aqui nós estarmos com dois amigos, né? Que é uma novidade o que nós vamos hoje aqui conversar, não é, Cidinha? Sim. Então, vou apresentar aqui para vocês. Hoje estamos aí com a participação especial da Cidinha Rabicoste, presidente do COMUP, que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de Bauru. E uma outra novidade aqui, uma novidade, primeira vez aqui, o José Carlos Batata, o gestor público, nosso amigo Batata, está aqui também com a gente. Na técnica, como sempre, o nosso amigo Leandro Oliveira, no switch, operando a mesa, e o Silvio, nosso presidente. Bom, boa tarde, Batata, tudo bem? Boa tarde, Cidinha, como vai? Tudo bem? Cidinha, preferência sempre às mulheres. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Sinto muito honrada de estar participando do programa. Que bom. Obrigado a você pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nos estúdios da TV do Sindicato dos Comerciários de Bauru. Agradecer ao nosso presidente, Silvio José de Moraes, que está aqui conosco. A honra, né, Cidinha, de nos acompanhar nessa entrevista. O Marcos, que está aqui administrando, né, aí o nosso bate-papo, o Leandro na técnica. E a nossa convidada de honra de hoje, que é a Cidinha, presidente do COMUP. Cidinha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Você já esteve conosco numa reunião dos aposentados do sindicato, né, aqui dos comerciários, e agora aqui na TV para colocar para todos os telespectadores da cidade de Bauru e principalmente dos comerciários da cidade as atividades não só do COMUP, bem como as atividades, os eventos, né, que o COMUP realiza na cidade de Bauru. Então, muito obrigado por estar participando. Uma boa tarde a todos e a todos os telespectadores. E que também foi, né, olha, muito bem-vinda, né, como o Batata mencionou. Nós, assim, tivemos na outra entrevista antes, olha, muitas perguntas, muita novidade. Isso daí, para nós, é uma honra que hoje você está participando junto conosco, como o Batata mencionou, que é uma outra novidade que você vem trazer pra gente, não é, Marcos? Com certeza. Bom, eu apresentei a Cidinha aqui para vocês, falei que ela é do COMUP, mas eu queria perguntar, Cidinha, COMUP, Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Você pode explicar um pouquinho mais pra gente o que é, como ele foi formado, como ele funciona? Claro. Por gentileza. Pois é. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um órgão vinculado à SEBS, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Mas não é um órgão público. O COMUP, eu diria que é um órgão independente, vinculado, mas independente. O COMUP é formado por 52 conselheiros. Conselheiros esses que são escolhidos, são indicados, na verdade, pelo poder público e pelas organizações da sociedade civil, de forma paritária, tá? A mesma quantidade de membros, de conselheiros que da sociedade civil, do poder público também para compor. Na verdade, são 26 conselheiros titulares e os seus respectivos suplentes. Bom, o COMUP, ele é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador, tá? Na verdade, assim, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ele foi pensado, ele é previsto no Estatuto da Pessoa Idosa para defender, verificar as condições que estão os direitos, como é que estão os direitos das pessoas idosas, em todos os seus aspectos. Tá? Começando pela Constituição Federal, que garante os direitos a todas as pessoas de forma geral, mas da pessoa idosa com mais ênfase, né? Então, nós estamos aí, o COMUP, a ideia do COMUP, ou a prerrogativa do COMUP, é verificar a garantia desses direitos. E o COMUP, além de fazer a verificação, manutenção de direitos, ele também promove algumas campanhas, projetos? Sim, dentre as funções do COMUP está a proposição de políticas públicas para esses direitos, né?
como é que o poder público está se posicionando, como é que estão as leis, o regramento jurídico, se eles estão sendo respeitados em relação às pessoas idosas. Então, o Conselho, sim, ele tem a promoção desses direitos, mas no sentido não só das leis, como eu disse, mas do lazer, da cultura, proporcionar para essas pessoas qualidade de vida. Silvio, você tem perguntas? Tem. Olha, escuta, como você mencionou, desde que ano que isso tem dentro de Bauru, que eles sempre me perguntaram, desde a outra quando você teve aqui. Certo. Você tem uma, assim, de quando que se iniciou isto? Olha, a lei que criou o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ela é de 1999, dentro da cidade de Bauru. Porém, o Conselho Municipal da Pessoa, o COMUP, ele funcionava junto com o COMUD. Muitas pessoas até hoje confundem COMUP, COMUD, a pessoa com deficiência, né? E depois, eu não tenho assim certeza, não me lembro, não anotei, que foi desmembrado COMUP e COMUD. Mas desde 1999 que o COMUP funciona na cidade de Bauru. Batata, esta data que a Cidinha mencionou, era uma data que você estava dentro da Câmara Municipal de Bauru, não é? Sim. E eu gostaria que daí você falasse para a gente desse trabalho que foi, assim, pelo que me perguntaram já, foi uma coisa muito boa. E se isso daí teve algum projeto, se isso daí... Como que iniciou isso no Batata dentro da Câmara Municipal? Silvio, ainda até de forma complementar, Cidinha, a sua fala inicial das funções, enfim, dos deveres do COMUP, nós temos que salientar que, na verdade, a formação dos conselhos em si, como organização da sociedade civil, vamos dizer, essa entidade nova surge na Constituição de 1988. Quando a Constituição de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã, ofereceu à sociedade brasileira, e foi a primeira Constituição depois da ditadura militar, então ofereceu à sociedade brasileira a possibilidade de se organizar em entidades democráticas pertencentes à sociedade para até ter um espaço maior junto ao poder público. Portanto, surgiram os conselhos a partir daí, dessas iniciativas. Na verdade, eu me lembro, eu participei da confecção das emendas populares, que nós começamos a coletar emendas populares para a Constituição de 88 em 1986. Nós tínhamos um comitê aqui em Bauru que coletava as assinaturas nas associações de moradores, no calçadão, para as emendas populares, porque nós apresentamos essas emendas para os constituintes de 1988 para que eles pudessem, como fizeram, acatar essas emendas populares e colocassem isso no bojo da Constituição Federal, que foi feito. Ou seja, isso foi um avanço de uma conquista da sociedade civil brasileira organizada. Colocar no bojo da Constituição a possibilidade de que a sociedade pudesse se organizar através de conselhos populares, como é o caso do COMUD. Do COMUP. É que eu comecei com o COMUD, né? Aí eu vou chegar na pergunta do Cício. Enfim, só para historiar um pouquinho para as pessoas saberem como é que surgiu não só o COMUP, mas os conselhos de uma forma em geral. Pois bem, aí Bauru regulamentou em 1999, como a Cidinha já disse, através de uma lei municipal, que eram juntos, COMUD e COMUP. E em 2004, se eu não me engano, no governo Rodrigo Agostinho, foi que houve o desmembramento, então, e aí se desvinculou COMUP e COMUD, por conta justamente da aceleração de que a sociedade estava ficando mais velha, e como está, de fato, né? Ou seja, está ficando mais velha, a sociedade está envelhecendo. Então, havia necessidade de se colocar um conselho específico para a pessoa idosa, que foi depois trazido dentro do bojo da lei do Conselho do Idoso, não do Conselho do Idoso, me ajuda. Do Estatuto. O Estatuto do Idoso, desculpe. Trouxe no bojo dentro do Estatuto do Idoso, que criou uma lei específica, que também foi durante o governo Lula, inclusive, que se criou o Estatuto do Idoso, contemplando essas aspirações que já vinham da Constituição de 1988, então fazendo com que a sociedade civil pudesse se organizar. E como surgiu? Em Bauru, trouxe em 99 junto, depois desmembrou no governo Rodrigo. Eu lembro que, inclusive, quem capitaneou, Cidinha, essa discussão aqui em Bauru foi a Darlene.
que era então secretária da SEBS na oportunidade, e então a Darlene tratou esse assunto com muito cuidado, que é fazendo o desmembramento do Comude e Comup. Exato. E o Comup, ele tem algumas campanhas, né? Uma que você estava falando pra gente, Cidinha, era uma campanha de conscientização da violência contra o idoso. Isso. Certo? Fala um pouquinho pra gente, por gentileza. Sim. Nós, inclusive, estamos em plena campanha. Nós iniciamos a campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa no mês de junho, o chamado Junho Violeta. Nós iniciamos com palestras, com panfletagens, nós tivemos este ano 2 outdoors, né, na cidade, tem um que inclusive permanece lá na rua, na Avenida Jânio Quadros ali, como é que chama? Moça Tobias. Isso, para que as pessoas, de maneira geral, tomem de fato consciência sobre os diversos tipos de violência. Entendam que não é só violência física, né? Exatamente. Quando se fala em violência, a primeira coisa que vem à mente é a física. Machucou, de alguma maneira criou algum ferimento, empurrou. Esta é uma violência, com certeza, mas não só. A violência, por exemplo, o abandono é uma violência, né? A violência psíquica, a violência patrimonial. Tem um cartaz que você mandou pra gente aqui, ó, eu vou colocar aqui, não é? Vamos isso, falando enquanto favor. Isso. Tá, é isso, ó. Aí, pessoal. Violência física, psicológica, violência sexual, o abandono, a negligência, né, deixar faltar as coisas básicas, medicação, enfim, a violência financeira ou econômica está muito comum acontecer hoje. Isso é o que mais a gente lembra agora aquele caso recente que teve da tio lá, que virou meme, né? Virou meme, a do tio que a sobrinha levou nada no banco, engraçado, mas assim, de alguma maneira a gente, mesmo desses memes, a gente tira as lições, né? Então isso acontece de fato, a própria autonegligência, que a própria pessoa idosa deixa de ter ações que preservem a sua saúde, coloquem em risco a sua própria saúde, sua própria segurança, e também a violência medicamentosa e a violência emocional e social. Porque quando a gente fala violência, mas a pessoa idosa, ela tem o que comer, né? Ela tá lá dentro de casa, não tem ninguém machucando ela, mas ela está privada de amigos, privada de ter o seu culto religioso. Convívio social, né? Um convívio social e de alguma forma ridicularizada. Todas essas questões são violências, né? E nessa campanha que a gente desenvolve, além de conscientizar, a gente promove os esclarecimentos, o que fazer, né? Quando eu detecto, reconheço uma situação de violência, o que eu faço? Eu ligo para quem? A quem eu recorro? Eu tenho um vizinho? Eu tenho alguém na família que eu observo esse tipo de violência, qualquer um desses tipos de violência? Como é que eu faço? Nós temos o Disque 100, que é um canal de comunicação para denúncias, que são denúncias que podem ser anônimas, tá? E que chegam até os órgãos que são responsáveis por verificar e por tomar as providências, dar os encaminhamentos necessários, tá? Inclusive o Conselho Municipal é um desses órgãos que chegam as denúncias. Eu disse no início que o Conselho ele tem uma característica de fiscalização. A fiscalização, ela engloba, inclusive, o atendimento dessas denúncias, de fazer as verificações e os encaminhamentos, porque nós trabalhamos, o Conselho trabalha num tripé, com o Ministério Público e com a Vigilância Sanitária, e com os órgãos da saúde, né? Então, a gente, sim, toma providências, a gente vai verificar. E eu quero dizer para todos os que estiverem ouvindo, detectou, percebeu, verificou alguma coisa que esteja com característica de violência contra a pessoa idosa, qualquer um desses direitos que a gente conhece da pessoa idosa sendo desrespeitados,
procure ajuda, denuncie, porque a gente tem que acabar, né, com esse ciclo de violência. Cidinha, você pode passar o contato do Comup para o pessoal que queira fazer uma denúncia ou conhecer o melhor trabalho de vocês? Posso. Infelizmente, eu não tenho a memória muito boa, não. Mas, assim, nós temos o Comup, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ele fica na rua Antônio Prudente, número 1148, no Jardim Estoril. Uhum. Tá? Na Casa dos Conselhos. E esse telefone de denúncia era muito bom tem você um telefone, isso. Tem um telefone para denúncia. Esse muito bom. Além do Disque 100. É o telefone da Casa dos Conselhos, né, Cidinha? Isso. Ó, é 14-3227-5344. O endereço da Casa dos Conselhos é Rua Doutor Antônio Prudente, 1148. É no Jardim Estoril, como a Cidinha falou. O e-mail, Casa dos Conselhos de Bauru, tudo junto, né? @gmail.com. Exatamente. Vou colocar aqui embaixo também. Isso. Né? O pessoal vai poder ver com calma e anotar bem. Agora uma pergunta para o Batata. Batata, o que o poder público, no seu entendimento, assim, o que o poder público pode fazer para tentar... como é que eu coloco isso? Minimizar. Dentro desta pergunta que o Marco está te perguntando, olha... É que eles me tinham me perguntado outra vez. Batata, você tem algum pensamento, como você já foi da Câmara Municipal, que eu tinha dito, de alguma coisa que possa ajudar os idosos? Com certeza, Silvio. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Que vem de você e também dos nossos telespectadores. Eu só queria, antes de entrar de fato na sua pergunta, complementar aquela fala anterior minha, que o Estatuto do Idoso hoje reconhece a pessoa como pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade. Isso é importante frisar, porque em outros países essa idade ela não é respeitada. Em outros países tem 65, 70, 75, mais tem idade. até de 75 anos, né? No Japão, por exemplo, é 70 anos, se eu não me engano, né? No Japão, enfim, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, ela tem como 65 anos a idade padrão, uma idade média, por assim dizer, mundial, como a pessoa idosa. Né? No Brasil, e através do Estatuto do Idoso, é considerado pessoa idosa, pessoa com 60 anos ou mais. É importante porque às vezes gera uma dúvida na cabeça das pessoas lá fora, é idoso, não é idoso? Até porque tem questão do passe de ônibus, Sim, mesmo no Brasil, a gratuidade, né, automática, por assim dizer, seria a partir dos 65 anos. Você pode até solicitar antes, mas a partir dos 65. Estatuto do Idoso, existem algumas regulamentações que são feitas a nível estadual, né, municipal, mas a regra são 60 anos. Pessoa idosa, 60 anos ou mais. Hoje, só para fazer um adendo, hoje nós temos os superidosos. Então, aquela questão da prioridade de quem vem primeiro, quem é atendido primeiro, quem tem a prioridade. Se tiver uma pessoa com 61 anos e uma pessoa com 80 anos ou mais, é aquela com 80 anos ou mais que vai ser. Entendeu? Então, existem casos e casos. E para responder a pergunta do Silvio também, do telespectador agora, o que o poder público pode fazer para auxiliar, nesse caso, né, os idosos? Pois bem, a Cidinha disse que o Comup ele é um parceiro da gestão pública, ou seja, o Comup é um parceiro da administração pública. Todas essas denúncias que chegam, essas reivindicações, chegam para o Conselho, e o Conselho ou encaminha para o Ministério Público, ou encaminha para a administração direta, como o caso da Prefeitura, enfim. Se for o caso de um feitio de uma lei de emenda popular, por exemplo, encaminhar para os vereadores na Câmara. E assim o Comup faz, recebe isso como porta de entrada e encaminha para seus devidos órgãos. E a Prefeitura, acredito, Silvio, para responder diretamente a sua pergunta, tem a possibilidade, ela como gestora do espaço público de Bauru, oferecer ao Comup mais oportunidades. Por exemplo, eu vou citar um caso na saúde, por exemplo. Aí chegou lá para o Conselho uma denúncia de que tem um idoso lá na fila do pronto-socorro, acamado, correndo um sério risco de morte, e o poder público não toma providência para encaminhar esse idoso para um hospital
por exemplo, para ter um melhor cuidado. Ou seja, o conselho faz a denúncia. Então, cabe à prefeitura encaminhar com a máxima urgência ou com a prioridade máxima esse idoso que está lá acamado na fila do pronto-socorro para um leito de hospital para ele ser melhor atendido. Ou seja, então a proximidade, a aproximação da gestão pública com o Comup é muito importante, porque são parceiros e tem que ser assim. Porque o Comup não trabalha de forma isolada, porque ele, Comup, no caso a Cidinha, a presidente do Comup, não tem o condão de internar a pessoa, porque ela não tem o poder da caneta na mão aqui entre nós. Mas ela faz a gestão política junto à prefeitura para que a prefeitura tome as providências que é, de fato, a detentora do poder político na cidade. Então, ou seja, quanto mais proximidade da administração pública com o Comup, melhor para o idoso, porque o idoso vai ser melhor atendido, vai ser melhor assistido. Outro exemplo que nós, inclusive, discutimos na nossa reunião aqui, junto aos aposentados do Sindicato dos Comerciários, a falta de remédio, por exemplo, na farmácia popular. Aí o idoso vai lá, na farmácia popular, está precisando de um remédio de diabetes, por exemplo. E chega lá na farmácia e não tem o remédio para diabetes. Para quem que ele encaminha a reclamação? Encaminha para o conselho do idoso. E o conselho vai na farmácia popular dizendo, olha, aquele idoso tem a prioridade de receber esse remédio de diabetes que está faltando para ele, enfim. Então, essa parceria de proximidade do Comup com o poder público é muito importante, tem que ser estreitada o máximo possível. Muito bom. Tem mais algum mais? Olha, uma outra que eles me perguntaram aqui, que eu estava aqui, eu vou perguntar tanto para os dois, para você falar sobre do Comup. Hoje, aqui dentro, que eles sempre me perguntaram, diz que vários lugares fazem casas para idosos. Dizem que aqui dentro de Bauru tem já umas casas para os idosos ou não tem? Não entendi a pergunta. Eles fazem? Quem é eles? Não, diz que várias cidades eles já estão, Batata, como você teve no... O poder público, você quer dizer? O poder público, se eles fazem já um núcleo ou um condomínio só para idosos. Olha, me perguntaram isso para mim de Bauru, onde eu estive dentro de Pederneiras, que eles assistem e ouvem a gente. Vocês acreditam que eu não soube responder isso? E eu até falei que hoje nós ia ter esse programa e que eu ia tirar uma dúvida, tanto que o Batata que já teve como você. Hoje, dentro de Bauru, tem um lugar assim, casa só para idosos ou um condomínio de não, para eles morarem. Para eles morarem, entendi a pergunta. Para eles, uma casa de moradia realmente. Esse exemplo, você está perguntando porque em Ibitinga existe isso, um condomínio de casas só para pessoas idosas, sabia? Para pessoas acima de 60 anos. E quem está construindo essas casas no interior do estado de São Paulo é a CDHU. Ou seja, a CDHU tem um projeto de construção de moradias voltada para as pessoas idosas e só pode realmente adquirir essas casas as pessoas acima de 60 anos de idade. Em Bauru ainda não existe nenhuma construção desse tipo, mas em Ibitinga, eu já estive lá, inclusive, vendo pessoalmente, existe sim um condomínio de casas construídas e que são locadas justamente para as pessoas acima de 60 anos de idade. Eu espero que nós tenhamos isso também aqui em Bauru, talvez seja um pedido ou talvez um requerimento que a gente possa fazer ao Comup, para que o Comup possa encaminhar isso para a CDHU, para que nós possamos ter em Bauru a construção de moradias para pessoas idosas. Deixa eu só dar uma informação. Em Bauru, nós temos uma república de idosos, a República Bom Pastor, que não é nos termos, como ele está dizendo, um condomínio para que as pessoas aloquem as casas. Eu não sei como seria esse exemplo que você deu de Ibitinga. Eu imagino que seja mesmo um condomínio de casas lá particulares e que só idosos podem adquirir. Isso, exatamente. No caso da República Bom Pastor, hoje na República de Idosos que tem em Bauru, que é uma parceira da Prefeitura Municipal, e que a gente inclusive tem, ela é inscrita no Conselho Municipal, é uma organização, né, inscrita no Comup. Os idosos, eles têm seus espaços, é uma república, eu não diria um condomínio. A palavra república, ela remete mais a jovem, nessas coisas. Mas no caso são idosos, né? Não casas separadas, mas espaços separados, onde tem lá seu quarto, sua pequena cozinha, uma salinha, o seu quintalzinho, o seu espacinho ali. Tá? Monitorado, coordenado por uma equipe nessa república. É uma equipe que coordena
Vamos pensar assim, é como uma casa de repouso, só que não são quartos que as pessoas ocupam ali e dividem com mais uma ou duas pessoas. Não, são pequenas kitnetzinhas, eu diria. Isso. Já é um embrião, eu acho que essa ideia do que você trouxe é uma coisa legal, né? Se a gente pudesse ter em Bauru um condomínio para pessoas idosas, que fossem priorizadas, né? As pessoas idosas, né? Acima de 60 anos. Mas em Bauru nós não temos isso ainda. Temos a República de Idosos. E temos parcerias, né? A SEBS tem parceria com algumas entidades, como, por exemplo, a Associação... A Vila Vicentina. A Vila Vicentina, a Associação Beneficente Cristã, que é o PAIVA, que são moradias, que tem acolhimento, né? E tem o Enéas Aguiar também. Temos essas três e a Bom Pastor. Se eu não me engano, são essas 4 aí. Mas que também são... público-privadas. Sim, é privadas uma parceria nós temos misturada. isso, Né? São público-privadas. Batata, e como que você vê isso? Nós estamos no ano eleitoral. Esse é um ano que, assim, todo mundo tem uma esperança, né, Marcos? De uma Bauru com um empenho maior, tanto para os idosos como para os jovens, que ontem até me questionaram eu, Silso, você tem que trazer jovem aqui também junto com nós. Eu expliquei que nós temos um outro programa do Marcos, que é um programa para jovem também, que nós estamos vendo, né? Agora, eles me perguntaram ontem, e eu até falei, nós vamos estar gravando lá para amanhã, e eu vou perguntar isso para o Batata, para a Cidinha. Hoje, os jovens hoje, eles têm que dar um apoio também para os idosos. Perfeitamente. Tem algum pensamento nisto? Posso responder? Sim. Esse é um dos nossos projetos, sabe? A gente pensa sempre na junção, esse interrelacionamento entre os mais jovens e as pessoas idosas, né? Para que justamente não culmine nas violências. Imagina, uma criança que ela respeita, ela reconhece o avô, reconhece o tio, a pessoa mais velha, como alguém experiente, como alguém que merece respeito, que não merece desprezo, que tem que ter, né, seu espaço. Uma pessoa de valor, desde pequenininho, se ela tem a convivência respeitosa, orientada pelos adultos, porque é muita responsabilidade dos pais, de nós, enquanto adultos, orientarmos essas crianças, esses jovens, de que a pessoa idosa, ela tem que ter o seu espaço, ela ainda é capaz, a capacidade dela enquanto ser humano permanece e vai além, tem a experiência, né, de tantas coisas vividas, enfim. Então, esse respeito, na verdade, essa convivência respeitosa, a gente consegue prevenir, inclusive, a violência. Né? Batata, só uma pergunta aqui ontem, porque ontem eles me encheram de conversa e que eu ainda até falei, gente, mas vocês estão me falando coisa demais. Dizem que na Alemanha, dizem que eles estão colocando, chama imposto religioso. Poxa. Eu falei, nossa, mas que novidade, viu, Marcos? Imposto religioso. E eu daí comecei a perguntar, é um padre amigo meu, eu falei, padre, mas olha, eu cobro imposto sindical, mas eu dou benefício. Olha, quem estiver assistindo e ouvindo nós, eu acho que é uma novidade, como foi para mim ontem. Que benefício que o imposto religioso pode ter? Diz que existe isso na Alemanha. E diz que um dos benefícios, Cidinha com Batata, que esse dinheiro que é para as igrejas, para os pastores, é também para ajudar os idosos. Eu falei, isso é uma boa novidade, né? Para mim foi. Eu não sei para quem está ouvindo e assistindo. O que você acha disso, Batata? Você já ouviu falar disso?
Olha que eu sou... Cidinha, você já ouviu falar disso? Não, imposto religioso. Eu só queria colocar dentro. Eu tô vendo aqui no Google. O Google é bom pra isso, né? A gente ouve uma informação, a gente vai e pesquisa. Hoje você não pode. Eu não sei falar alemão, então eu vou assassinar aqui, mas é o Kirchenstar. Se escreve Kirchensteuer. Né? É o imposto da igreja. Aí, Batata, viu como tudo que você fala hoje os negros já acham. Tá aqui já, imposto da igreja. Aqui, ele é 8 a 9, eu vi em outro lugar, não estou achando aqui nesse artigo, mas ele é 8 a 9% do imposto de renda dos católicos. Dos católicos. Então basta você não ser católico lá, declarar não católico. Você não precisa pagar esse imposto. Não, e só para complementar, Marcos, você saber, e como que surgiu isso? Porque todo mundo sabe que eu sou cursilista, sou religioso, e eu comecei a falar que a Igreja Católica, como que ela media de quantos católicos tem, quantos que estão acabando, e eles me disseram que na Alemanha diz que aumentou 400 mil religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu falei, padre, um grande abraço para o meu padre lá, certo? Ele não quer que eu fale o nome dele, mas ele está ouvindo e assistindo a gente. Quando daí eu já vou passar para ele. Uhum. Isso não é uma novidade, Batata? Olha, Cidinha, Celso e ouvintes, eu gosto de ser um cara muito atualizado, então eu ouço notícias de forma bastante variadas, todos os dias eu procuro me informar o máximo possível, e confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar no imposto da igreja. Uma novidade. Eu não tinha dito isso para o Marcos, eu tinha te dito isso para você, eu disse não. Não tinha. O bom é que hoje tudo que você fala assim, eles já acham já para você. Olha, eu tenho um amigo também, padre, até posso dizer o nome dele porque é um grande amigo, o padre Herman, já está aposentado inclusive, e ele é belga. Então hoje ele está na Belga, mas ele vem a cada 6 meses para o Brasil, aqui rever os amigos, e sempre quando ele está por aqui a gente se reencontra. Enfim, nós éramos da Pastoral da Juventude, ele era o nosso coordenador da Pastoral da Juventude, então, ou seja, toda vez que ele vem para o Brasil, a gente se reencontra para marcar um churrasquinho, bater papo, enfim, botar pros em dia. E vou perguntar para o Herman, então, essa novidade, porque com certeza ele é belga, está do lado ali da Alemanha, vai trazer essa novidade para a gente, se lá realmente, como é que funciona esse imposto da igreja, porque eu nunca tinha ouvido falar, confesso para vocês. Pelo que eu li aqui, ele foi estabelecido já desde o século XIX, pelo que eu estou vendo aqui. Era para, eu estou sendo sincero, sanar o confisco de terras da igreja pelo aqui, Estado alemão naquela época, né? Mas parece que foi em 1949 que ele se tornou lei. E já vou até adiantar por que diz que lá funcionou, né? Por quê? Porque como eles me questionam muito porque nós aqui cobramos um imposto sindical. Então, para mim ter esse imposto, eu assim tenho que dar benefícios. Tem que dar barbearia, tem que dar dentista, tem que dar jurídico, tem que dar manicure, tenho que ter... Então eu daí perguntei para o meu amigo, um grande abraço, não posso falar o nome, sabe? E ele me explicou, Silso, nós temos o batizado, nós temos o crisma, nós temos o casamento, Silso. Quando morre uma pessoa, Silso, nós vamos lá dar todo o apoio. Eu daí comecei a pensar comigo, falei, meu pai, olha, eu não tinha pensado nisso, Batata. É uma novidade. Para mim foi uma novidade, viu, Marcos? É que não é verdade. Cidinha, Batata pra não, novidades também, não sabia. O imposto, assim, como uma questão obrigatória, no caso do imposto, é obrigatório, não é? Porque é instituído por lei. O que existe no Brasil é o dízimo, né? Que as pessoas vão lá de forma gratuita, graciosa, e oferta aí o que acha que deve ofertar para a igreja. Então o dízimo existe e a igreja sobrevive através disso e também de outros bens que ela aluga, enfim. Mas o imposto, enfim, como força obrigatória de lei, eu não sei se esse tipo de discussão cairia bem no Brasil, porque o brasileiro, nós temos um receio de tudo que você fala que é imposto, né? A gente já tem uma retração. É normal. A própria palavra, né? Imposição. Uma imposição, né? Então eu não sei se isso, como discussão política, cairia bem no Brasil, por exemplo, se falar que vai instituir imposto. Não, isso é muito bom você explicar isso, Batata, que eles me pediram para me perguntar para vocês. Mas eu tenho assim, eu vou pegar um gancho aí dessa questão do imposto, que é muito interessante. Que é muito interessante. Por quê? No Brasil nós não temos, até onde eu sei, né?
Acho que não temos, né? Porque as notícias Não, pelo e as meu leis, as conhecimento, coisas, a gente não tem nada dessa natureza. Mas nós temos uma coisa boa. Falar de imposto e falar de coisa boa parece um pouco congruente, né? Mas uma coisa boa em relação ao nosso assunto aqui, a pessoa idosa. No Brasil, na declaração do imposto de renda, todo cidadão pode destinar, não é doar, a palavra correta é fazer a destinação do imposto de renda para os conselhos. Tanto o conselho da pessoa idosa, os conselhos da pessoa idosa, quanto para os conselhos da criança e adolescente, para os fundos municipais dos conselhos. Lembra que na nossa reunião eu disse que o Conselho Municipal tem um fundo municipal da pessoa idosa? Sim. Esse fundo municipal ele é composto, grande parte, pela destinação do imposto de renda. Sim. Que as pessoas, ao fazer a declaração, 6% do valor que ela tem a pagar, e pasmem, do valor que ela tem a restituir também. Mas aí ela vai doar? Não. A destinação, ela tanto pode ser para quem vai pagar ou quem vai doar. Eu tenho, teoricamente falando, R$1.000 como vou pagar R$1.000, 6% eu posso destinar, tá? Eu pago antes, eu destino antes, tenho através de uma GARI e coloco na minha declaração esse valor. Eu não pago, esse valor vai destinado não vai para o governo, vai para aquele fundo. E quando eu tenho a restituir, então esse valor não vem para mim, vai para a pessoa que eu destinei? Não. Também vai aquele 6% daquele valor, eu vou receber, estou restituída dos meus R$1.000, e 6% deste valor vai para um fundo municipal. Eu posso destinar para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Bauru, posso destinar para o Ceará. E o outro estado pode destinar para onde ele quiser, para o fundo municipal da cidade que ele escolher. Tanto da pessoa idosa quanto da criança e adolescente. Então é uma coisa boa. É muito bom isso. Né? É uma forma de receita. E eu até quero aqui dizer que na próxima declaração, lembre-se disso. Não vai custar nada, não vai sair nada do teu bolso. Destine 6% do seu imposto de renda, tanto a pagar como a restituir, para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Muito bom. Isso aí, vamos tentar ajudar, né, o pessoal a trazer melhorias e fazer a manutenção dos direitos para os idosos. Falando em direito, falar direito, a gente às vezes esquece que o lazer é um direito, né? Com certeza. E vocês têm alguma coisa interessante aqui, eu não sei bem se entra em lazer, né? Mas é um concurso, né? Miss e Mister 60 mais. 60 né? mais. Como é que é? Explica pra gente. Só sabe, nós vamos indicar o Silso para participar do concurso. Silso é um Jack Nicholson, assim. É muito, muito, muito importante. Obrigado, viu, Batata? Essa questão. Obrigado. Falar do concurso Miss e Mister 60 mais é muito gratificante. Porque já me remete à alegria, à questão do direito, sim, do protagonismo da pessoa idosa, que é tudo que a gente, né, em todos os aspectos, é tudo que a gente busca, esse protagonismo. E até o ano passado, o concurso Miss e Mister se chamava Miss e Mister Melhor Idade da cidade de Bauru. A partir desse ano, então, a gente, seguindo as diretrizes internacionais, que a pessoa idosa hoje é tratada como 60 mais, inclusive aquele símbolozinho do velhinho com a bengala, aquilo está sendo... Tem uma resolução do CONTRAN que estabelece que se reformule, que não tenha mais aquele símbolozinho nas vagas para pessoas idosas, e sim uma pessoa ereta, com um maisinho na frente, tá? 60 mais, na verdade, 60 mais. Os estereótipos. Os estereótipos, porque eu tenho 65 anos, 64, você 65 anos, eu não me vejo, quando eu olho aquele velhinho com bengala, eu não me identifico ali. Né? Então é uma questão até de respeito também. Também é um direito ser respeitado, ser visto sem essa questão dos estereótipos. Mas voltando ao Miss e Mister 60 mais,
que é a nova denominação, então, do concurso a partir desse ano, que já é a 13ª edição, na cidade de Bauru. Basta ser morador da cidade de Bauru, ter, claro, 60 anos ou mais e querer participar, né? Foi lançamento no dia 10, agora de julho, lançamento do concurso, com 60 vagas abertas e, pasmem, a gente já está alcançando as 60 inscrições. E a gente tem 30 dias. Olha, né? Que coisa bonita. Né? Abriram no dia 15, as inscrições abriram no dia 15 e vão até o dia 16 de agosto. Porém, corram, porque mesmo depois que atingir os 60 candidatos, tem uma lista de espera. Porque pode acontecer desistências, algum contratempo, e aí a lista de espera a gente vai chamar, né? É um concurso que premia e reconhece a comunicação, a desenvoltura, a simpatia, a elegância da pessoa idosa, meninos e meninas. Que bonito, né? Isso. E a gente tem o show, né, todos os anos, ou a grande maioria dos anos, a gente vem fazendo com o Trio Los Angeles, que esse ano também teremos, lá na Sociedade Hípica de Bauru. É uma noite de gala e, como eu disse, onde a pessoa idosa é o protagonista. E a pessoa que queira se inscrever, como que ela faz? Ela procura o conselho? Não, tem um link da Prefeitura Municipal de Bauru. Se você quiser acessar e colocar no ar, o link eu posso até mandar para você. Manda para mim. Aí a gente vai para você. Eu vou usar a magia da edição de vídeo. Ele vai aparecer. Isso. Agora. Eu aqui quero, como eu tenho 2 grupos que são de aposentado, um é só de corintiano. Certo. Olha, como olha, vocês estão ouvindo e assistindo, tá? Então, como vocês pegam muito no meu pé, que era para eu falar dos idosos, estamos hoje aqui junto com o Batata, lembram sempre do meu amigo Batata, e que vocês estão aqui junto com a nossa amiga Cidinha, não é, Cidinha? Para nós é uma honra. Como vocês pegam muito no meu pé, eu estou ofertando para que vocês se inscrevam. Escuta, vocês se inscrevam, principalmente você, Anderson, que eu tenho que te aguentar, tá? Então você se inscreva e vai nesse concurso. Você, o do Maurinho, o Marcelão, é uma oportunidade, como as esposas lá, como a Cidinha me explicou, e nós vamos prestigiar. E vocês sempre lembram do meu amigo Batata, que deve estar junto com a gente lá também, né, Batata? Vou lá prestigiá-los também. Então, vai junto, tem esses 2 grupos do outro grupo, que é o grupo dos meus amigos palmeirenses, certo? Que é difícil, mas eu sei que vocês me amam e eu também amo vocês. Não há nada de ver time. Mas eu quero que vocês assistam, nós ouvem e participem. Isso, participem. É uma oportunidade, mesmo que vocês não sejam candidato, não é, Cidinha? Pode ir lá também, Cidinha? Então, na verdade, assim, a gente queria ter lugar para todo mundo, para convidar, deixar público. Mas o espaço a gente precisa garantir, né? A segurança, a mobilidade, o conforto para todos. Então, a gente não pode colocar tanta gente assim. Na verdade, cada candidato pode convidar, levar mais 7. Então, nós temos uma mesa para cada convidado com 8 pessoas. Ele e mais 7, que podem ser amigos, podem ser familiares, né? E, além disso, a gente tem algumas autoridades que comparecem, o próprio pessoal, os conselheiros, né? Que trabalham muito, o pessoal da SEBS, da cultura, porque o Miss Mister, ele é um evento que a gente faz em parceria com a Secretaria da Cultura, Prefeitura Municipal de Bauru, SEBS, né, Secretaria do Bem-Estar Social, e o Fundo Municipal de Solidariedade. Então, é um grande evento, é um evento grandioso e que, de fato, Bauru, há 13, né, já há 13 edições, a gente ficou durante a pandemia sem, mas há 13 edições que a gente tem esse concurso. E termina as pessoas estão perguntando, quando abre a inscrição para o próximo? Porque
Tanto que eu disse, a gente abriu no dia 15 as inscrições, nós já alcançamos, tá quase alcançamos os primeiros 60 já. A gente já está na lista de espera. Então, isso é uma honra. Olha, vocês ouviram, vocês estão acompanhando nós. Isso é uma grande alegria para todos os amigos que estão junto com a gente, né? E que vocês participem. Isso daí, para nós, vai ser muito importante. Hoje nós já temos nosso grupo de idosos aqui, que cada vez está aumentando mais. Que vocês venham participar também desse grupo. Eu quero falar aqui para o Miguel. Miguel, eu te mandei o convite. Eu só não te lembrei 2 dias antes, mas no outro eu vou te mandar e eu vou te lembrar 2 dias antes para você estar junto com a gente aqui. E o Marcos vai pôr na descrição o endereço para se inscrever, né, Marcos? Vamos colocar tudo aqui. Isso. Legal. O pessoal poder estar participando. Silvio, você tem aí mais alguma pergunta? Olha, eu assim tenho pro Batata, para Cidinha, né? Tem um monte de pergunta que eles querem saber do Batata sobre quando que vai até essa convenção, porque todo mundo quer ter uma decisão de assim, candidato para prefeito, vereadores. E para você, Cidinha, não tinha assim. Hoje eles até pediram para me perguntar, porque você é do Conselho Municipal. Correto. Como você deixou claro para todos nós aqui, né? Que lá não é público, mas assim, o entendimento que muitos me perguntaram se é público, se não é público, que é para você explicar para eles isso. E para o Batata, antes de nós aqui fechar, para você explicar como que está esse ano, quando que vence essas datas de eles fazerem convenções. Cidinha, vamos lá então. Certo. Só reforçando. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um órgão independente, porém vinculado à Secretaria do Bem-Estar Social, a SEBS. Tanto que as nossas ações, a gestão do fundo municipal, né, o fundo, que é a questão financeira, dessa verba que a pessoa pergunta, vem esse dinheiro, esse recurso do imposto de renda, e fica onde? Quem gerencia e tal. É um gerenciamento conjunto com a Secretaria do Bem-Estar Social, porque tem as organizações da sociedade civil, né, as diversas camadas da sociedade que se organizam, que são inscritas no Conselho Municipal da Pessoa Idosa e no CMAS, no Conselho Municipal da Assistência Social. Elas desenvolvem projetos relacionados ao atendimento, ao acolhimento, ao lazer, à cultura das pessoas idosas da cidade de Bauru. E isso demanda recursos. Então, esses recursos, esses projetos, eles são avaliados, geridos numa parceria. Quem é o gestor disso é o poder público, mas o Conselho Municipal da Pessoa Idosa é quem também, em parceria, avalia, seleciona, verifica como é que esse projeto vai ser bom ou não, de que maneira isso pode beneficiar as pessoas idosas da cidade de Bauru. Então, é sempre uma parceria, não sendo o Comup um órgão público. Isso ficou bem explicado. Batata? Só gostaria de acrescentar também, né, Cidinha, é importante essa relevância do Comup, dizer que o Comup não faz política partidária. De jeito nenhum. É muito importante que se tenha claro isso, né? Como o Comup tem a participação de vários conselheiros, de várias matizes, de vários pensamentos, portanto, ele Comup, não faz política partidária. As pessoas não se enganarem e achar que isso, para isso, para cá. Tanto que até nos bastidores, quando a gente vai... Olha, tem alguma questão que algum posicionamento político? Não, nós não... Nós somos pessoas políticas, que todos nós somos, né, enquanto seres cidadãos, né? Claro. Mas não há nada partidário, ideológico, coisa nenhuma. Nós temos, sim, a nossa função enquanto conselheiros, que é cuidar para que as nossas pessoas idosas tenham os seus direitos garantidos. Muito legal esse esclarecimento da Cidinha. Então, voltando à sua pergunta, e agora até como serviço de utilidade pública para todos,
que nos ouvem, que também nos assistem. Vou dar as datas, então, porque esse ano realmente é um ano eleitoral, um ano extremamente importante particularmente aqui para a cidade de Bauru e para o Brasil inteiro, porque vamos ter eleições no Brasil todo para prefeito e para vereadores. E é importante, como um exercício de cidadania e fortalecimento da democracia, que todos participem, inclusive aqueles com mais de 70 anos que não têm mais obrigação de votar. O que nós temos, então, acontecendo agora? Nós temos as convenções partidárias, que acontecem até dia 5 de agosto. Todos os partidos, todas as federações são obrigadas a fazer as suas convenções e tirar os seus candidatos. Então vai ter lá do partido A, do partido B e uma lista de vereadores. Só legalmente falando, e para explicar ainda mais para as pessoas, cada partido na cidade de Bauru, porque assim, o que diz a lei eleitoral? A lei eleitoral diz que cada partido ou coligação, no caso das federações, podem lançar até 100% mais um dos candidatos das cadeiras que tem na Câmara Municipal. No caso de Bauru, nós temos 21 cadeiras, já foi 17 agora, mas foi para 21 ano que vem. Nós vamos eleger 21 vereadores, vamos eleger esse ano para tomar posse o ano que vem. 1º de janeiro do ano que vem, tomam posse 21 vereadores na Câmara de Bauru. Portanto, o que diz a lei? Cada partido ou coligação pode lançar até 100% mais um das cadeiras da Câmara Municipal. Portanto, se nós temos 21 cadeiras na Câmara Municipal, cada partido ou federação pode lançar até 22 candidatos a vereadores, sendo que desses 22 candidatos, 30% necessariamente tem que ser mulheres. Tem que se respeitar essa proporcionalidade. Se o partido não apresentar no mínimo 30% de mulheres, a cada percentual não indicado de mulher desconta do homem. Por exemplo, de 21, nós vamos indicar 6 mulheres cada partido. Se não tiver 6 mulheres, se indicou só 3, aí o partido não pode mais indicar 22, vai indicar só 20. Ou seja, então isso é o que diz a lei. Só para as pessoas saberem como é que funciona o processo eleitoral. Pois bem, dito isso, então todos os partidos ou federações têm até dia 5 agora para realizar suas convenções, então está tendo uma efervescência no meio partidário a este mês. E tirou-se os candidatos das convenções, tem até o dia 15 de agosto para registrar no Tribunal Regional Eleitoral todos os candidatos, seja prefeitos, seja vereadores. E a partir disso, então, de fato, começa-se a campanha eleitoral. Nós vamos ter uma campanha que começa, de fato, no dia 20 de agosto e vai até 30 de setembro. Esse é o período de campanha eleitoral. Todas as cidades do Brasil, porque a lei eleitoral é universal no Brasil, ou seja, vale para o Brasil, no território brasileiro como um todo. Então essas são as datas que nós estamos vivendo, né, nesse final de mês de julho e comecinho do mês de agosto. Pessoal, estamos aí batendo 1 hora de programa, então eu já vou pedir, a gente poderia ficar mais aqui, mas para não prolongar, para não ficar cansativo para todos, inclusive para a gente, para o pessoal que está assistindo, acompanhando. Vou passar aqui a palavra final para a Cidinha e para o Batata, que já estão convidados. A Batata é de casa, né? A Batata está sempre aí. A Cidinha está convidada já a participar de outros programas. Isso. A gente vem conversar mais a respeito. Então é isso, Cidinha. Considerações finais, só mais a palavra livre para você, tá? E para o Batata também. Ok. Quero mais uma vez agradecer, então, o convite, agradecer à população como um todo, aos telespectadores, aos ouvintes, né, quem está vendo, quem está ouvindo. E eu espero ter colaborado, esclarecido algumas dúvidas. E assim, me coloco, né, em nome do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, à disposição para o que precisarem, todas as questões relacionadas às pessoas idosas na cidade de Bauru. Não titubeiem, vão lá, vão até a Casa dos Conselhos, entrem em contato, não só para denunciar, mas para procurar informações, para darem sugestões. De repente a gente tem alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar, alguma coisa boa, alguma inovação, ideias para projetos, necessidades. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Mais uma vez, quero agradecer também de novo o convite para participar desse bate-papo com vocês. Agradecer aqui o Leandro, que está na técnica, nos auxiliando, ao Marcos, que é o nosso entrevistador, ao nosso presidente aqui do Sindicato dos Comerciários de Bauru, nosso companheiro Silso. E agradecer e parabenizar a nossa convidada de hoje, que é a Cidinha, presidente aqui do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Obrigado, Cidinha, pela sua presença e pela sua fala muito esclarecedora, não só para nós, mas eu tenho certeza para todos os nossos telespectadores. Parabéns. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse Sindicast
encerramos esse Sindicast. E até agora sexta-feira, né, Silvio? Sextou Esportes? Eu que quero aproveitar mais uma vez a agradecer vocês dois, como você mencionou, Marco. O Batata já está quase com nós aqui, já é da casa, Cidinha, que deixou claro, olha, todos os amigos que nós aqui conversamos, dos grupos, olha, vocês viram tudo, vocês têm condição de ainda fazer as inscrições, não é? Vamos para a fila de espera, mas sim. Quero agradecer mais uma vez o Batata, que muitos me perguntaram hoje, ontem, que era essas datas que eles querem ter uma noção, e fico muito honrado que vocês dois estiveram mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigado. Então ficamos por aqui, pessoal. Quero agradecer novamente ao Batata, Cidinha, ao Silso, ao Leandro, ao Edson, a todos vocês que estão acompanhando a gente. Até a próxima, pessoal. Ótima tarde. Obrigado.